Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você vai nos assistir. Nós vamos continuar falando de casamento e nós vamos falar sobre alguns assuntos na relação. Algumas palavrinhas que nós separamos aqui e a gente vai conversar sobre ela, lembrar de alguns casos também. Vamos ver o que vai dar. Então, aqui está. Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é segredo, segredos. E aí, temos que ter segredos? Que seriam esses segredos no casamento e na relação? A gente pode começar assim. Você colocou a senha no seu celular, por quê? Isso é uma pergunta de mulher, Senha de celular, realmente, né? Será que o marido tem que ter a senha da mulher, a mulher tem que ter a senha do marido? Será que não pode? Será que pode? Isso aí é uma coisa. Senha da conta do banco. Do cartão de crédito, não? Do cartão de crédito. Será que devem existir esses segredos? Ou não? Isso aí fica a cargo de cada casal. Isso não vai entrar. Aqui a gente não tem, não. Aqui ela tem livre acesso a todas as senhas que eu possuo, inclusive do celular, do computador. Fica à vontade, né? Mas a questão é de segredos. Existem segredos que eu não conto para ela, que não vai trazer para ela alguma coisa boa. Se eu tenho algo que vai mexer muito com a nossa família, a nossa estrutura, eu vou adiando o máximo possível em dizer. É claro que, se for necessário, for inevitável, em algum momento a gente vai falar. Nem tudo o marido deve falar para a esposa, até que tudo seja resolvido. Haverá momentos que vai precisar da ajuda da esposa, porque eu acredito que a mulher sábia, ela vai edificar a casa, vai ajudar, e a Alessandra já me ajudou muito em muitas decisões. Porque segredo nem sempre é algo ruim, né? Quando a gente pensa segredo assim, a gente fala que acha que é uma coisa, um pecado, né? Uma coisa ruim. E às vezes não é. Às vezes é um segredo que você guarda até mesmo por zelo, né? Por amor, por alguma coisa. Mas que não sejam segredos guardados realmente, como ele falou, que vá prejudicar alguém, né? E às vezes a gente tem segredos de outras pessoas, né? De amigas que te contaram e que não convém, às vezes, você compartilhar com o marido. Com certeza. Né? E o amigo também a mesma coisa. Então vamos lá. Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é que a gente improvisou, entendeu? Hoje nós estamos sem nossas ajudantes. Quando o assunto é respeito. A gente tem falado muito sobre respeito nos vídeos nossos, sobre casamento, sobre namoro, e que realmente o respeito é a base de tudo. Respeito em qualquer relação, né? Seja de amizade, de pai, filho, de filho e pai, mas o respeito entre o homem e a mulher, o respeito entre a esposa e o marido, ele deve existir. Às vezes a gente observa, né, alguns maridos e mulheres também, vice-versa, que acabam depreciando o marido, né? Sabe aquela roda de conversa que você senta e com várias mulheres, e as mulheres começam a falar mal dos maridos, né? Então começam a depreciar seu marido. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque isso é uma falta de respeito muito grande, né? Se a gente tem alguma coisa que precisa ser falada, a gente vai até a pessoa ou alguém que nos ajude. Mas isso também é uma falta de respeito. Eu bato nessa tecla, na minha tecla, e isso tem surtido efeito da minha vida. O amor é o alicerce, e depois do amor vem as ramificações, né? Então, o amor é o rio principal, e o respeito é um dos primeiros afluentes desse rio. É uma coisa que eu procuro muito respeitá-la,
né? Existe a diferença de brincadeira. Tem momentos que você vai brincar com a sua esposa, mas a questão da depreciação ou da vulgarização, de levar coisas de qualquer maneira, é diferente de você brincar. Eu conheço casais que são muito brincalhões e se respeitam, né? Mas você olha para a cara deles e começa a rir. Começa a rir porque eles são pessoas brincalhonas, mas se respeitam. Então a questão do respeito numa relação é você saber o lugar da sua esposa, né? Ela é, como diz a Bíblia, ela veio da costela, ela não está nem atrás, não está nem à frente, ela está ao nosso lado. Se ela vai trabalhar fora ou trabalhar em casa, ela é digna do mesmo respeito, né? Não é porque ela fica só no fogão, fica só lavando a louça, arrumando a casa, porque o marido tem que sair para trabalhar, que a gente não vai dar o devido respeito e valor ao trabalho dela, né? E respeito também, mulheres, a gente também exige, né? Quando o marido não respeita por algum motivo, a gente tem que se posicionar também e falar, não, peraí, eu sou uma pessoa, né? Eu preciso de respeito. Então, o respeito é a base de tudo mesmo, para qualquer relacionamento, né? Qualquer diálogo, relacionamento com outras pessoas, como eu falei, de amizades, familiares, a gente precisa ter respeito em todo o tempo. Okay. Então, vamos continuar aqui. Como vai a sua relação conjugal? Estou tirando uma colinha aqui. Quando o assunto é humor. Oh, Jesus. Mau humor, bom humor. Todo dia tem bom humor? Não. Não tem, né, gente? Eu ia brincar, colocar um assunto específico da mulher, mas vão dizer que eu sou machista. Jamais serei machista. Eu tenho 5 mulheres em casa, né? Mas em termos de humor, eu vou falar de mim um pouquinho também da minha esposa. E você sabe qual é o momento em que a mulher varia o seu humor? 3 palavrinhas só, ou 3 letras só. TPM. TPM, a Meu famosa Deus. TPM. Nós somos 5 aqui, né? Então, assim, tudo oscila muito. Mas se bem que eu já tô entrando numa outra fase. TPM mais... menopausa. Então, assim, o humor varia muito mesmo, né? Tem dia que você não tá com muita conversa, para muito riso, né? Para muita coisa. Mas, assim, o bom humor eu acho que é a base de tudo também, de qualquer relação. Pais e filhos, né? Eu falo muito para as mães, né? Tenha bom humor. A gente precisa ter bom humor na criação dos filhos. A gente precisa ter bom humor também na relação do casal. É brincar, se divertir, achar um tempo para o lazer, né? Brincar quando as coisas estão muito pesadas também, né? Tentar trazer uma leveza. Eu acho que o humor nos ajuda em tudo a tornar a vida um pouco mais leve. Até porque com o passar dos anos, nós vamos para 24 anos de casados, a gente, principalmente o homem, né, a tendência de ficar meio carrancudo. Né? Eu sou aqui o malvado favorito delas, né? O doutor Sermão, né? A Alessandra já é mais aquela, ela é mais light, ela conversa mais, eu sou aquele de tá, sermão. Estou aprendendo isso, a diminuir essa característica minha, mas a questão do humor, o respeito vem junto. Quando ela me respeita, quando eu não estou naqueles dias de um bom humor, hoje eu não estou bem, principalmente quando a gente está cansado, a gente está preocupado, o nosso humor ele muda, só que a gente não pode pegar, né, e despejar, né? Agora, olha só, a gente está falando isso, mas não quer dizer que a gente nunca fez isso, né? No dia que a gente está de mau humor e descontou na esposa, eu acho que a gente tem que reconhecer que fez isso, opa, eu não deveria fazer isso. Por alguma irritação, alguma Exatamente. chateação, né? A gente, mulher, tem fase que a gente não tem muita paciência, né? De ouvir muito, né? E a gente fica irritado e tal. Então, assim, o marido também tem que entender um pouquinho esse lado. Depois de 24 anos, nosso, eu né? já entendo a questão dela. Entendendo um ou outro, mas o bom humor é um ingrediente, um dos principais para estar numa relação. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre como vai a sua relação conjugal quando o assunto o assunto é ciúme.
Eu quero levar uma vida moderninha, gente, mas ciúme, eu me mordo de ciúme. Ah, gente, deixa eu contar um caos aqui. Olha só. Primeiro, ciúme ele existe sim, acho não, tem que existir. Eu vou falar acho porque a ideia é minha. Tem que existir, porque o ciúme faz com que você continue admirando e querendo que aquela pessoa seja só sua. Aí entra a questão até do egoísmo, né? Mas na relação marido e mulher. Tem sim. Mas eu quero contar a história dela. Eu não sei se ela vai lembrar, né? Ah, meu Deus. Mas assim, Fala aí. o Cláudio, ele... eu olho pra ela, tem uma pontinha de ciúme, sim. Mas nada que vai arder em ciúmes, porque a 1 Coríntios 13 fala que o amor ele não arde em ciúmes, né? Mas que ele dá uma pontazinha, ele dá. Ainda mais essa coisinha fofa, né? Aí a gente estava vendo um filme na igreja, filme não, um desenho da igreja em Macuca. A gente botou um telão lá, o desenho era José, príncipe do Egito. E aqueles desenhos modernos, né? E aí as meninas do faraó estavam dançando, né? E de repente eu falo para um colega que estava do lado ali, e falei, ei, olha só, daqui a pouco, olha lá, olha aquele negócio, né? A gente estava falando sobre a comida depois do filme, né? Tá pronto lá? Ela olhou para mim assim, qual é o problema? O que vocês estão olhando pro filme aí, né? Olhando as meninas no desenho animado, gente. Aí, a que ponto a gente chega, né? não era pra falar isso não, né, amor? Pois é. Aí depois que eu caí, eu falei, ih, gente, é desenho animado, meu Deus, que vergonha. Mas o ciúme existe, né? O que não pode existir, como ele falou, é arder em ciúmes. Porque o arder em ciúmes leva você a tomar atitudes que não são boas. Atitudes muitas vezes violentas, agressivas, depreciativas. Então, assim, o ciúme, quando ele vem por trás, ele vem trazendo toda essa atitude que não é boa, então realmente ele não é válido. A questão do equilíbrio, né? É a questão do equilíbrio. A mulher colocando uma roupa de tal jeito que vai deixar o homem, essa roupa que você não deveria usar lá fora. Eu acho que tem que ter equilíbrio a gente dos dois, né? tem que ter. Por exemplo, ele é muito comunicativo, eu também sou, mas eu sou mais observadora, né? E eu me lembrei de um caso que agora eu vou contar também, que nós estávamos no bairro de Alcântara. Foi, não lembro disso. A gente Ainda foi, não ele lembro. não lembra, num quiosque achei que era capa de telefone, e ele já tinha ido lá algumas vezes. Sempre precisava comprar alguma coisa de capa para as meninas e tal. Só que eu nunca tinha ido. E quando eu cheguei com ele, tinha um atendente e uma atendente. Aí a moça, o atendente foi quem atendeu ele, né, o rapaz. Aí eu tô do lado esperando, aí a moça, aí ele foi e perguntou, mas fulana, tem essa aqui também? O Cláudio perguntou pra ela, né? Ela, não sei, você nem veio falar comigo? Aí eu olhei assim, eu falei assim, não entendi. Aí acho que a menina ficou meio sem graça, porque eu fiquei muito séria, né? Aí, tá, não vi não, tudo bem aqui, essa aqui é minha esposa. Aí ela ficou toda sem graça e tudo. Então, assim, tem essas coisinhas, né, que a gente observa e que a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, às vezes, é comunicativo demais, né, simpático demais, e as pessoas entendem diferente. Aí então, até assim, pra ir pro Vale do Sovaco, né? como eu falei no outro vídeo, né, quem viu, que a menina do caixa da farmácia, que a gente namorava, convidou ele para ir pro pagode de sovaco. Lembra dessa história? Pois é, mas a gente tem que estar atenta, né? Agora, fazer barraco nunca, hein, mulheres? Sejam elegantes. É verdade. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ver qual que tem. Eu Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é... Ih, Jesus, tá contrário. Organização. Organização é um assunto que dá muita briga, hein? Ah, verdade. Mas tanto a organização como a desorganização dá muita briga. A questão lembra de alguns casamentos, mensagens de casamento da pasta de dente, do papel higiênico, um aperta no meio, um aperta na ponta. É quando os casais eles vão se conhecer, um se organizava, tinha uma rotina na sua casa, se organizava de uma
de determinada maneira, mas quando chega na casa nova, e aí vai ter que juntar tudo. Se ajustar, né? Aí de repente você pega o seu marido, que é aquele que deixa tudo largado, e você tem que vir atrás dele colocando tudo no lugar. Aí você fala, meu Deus do céu, nem na casa dos meus pais era assim. Então, mas aí depende muito, aí é questão da conversa, é questão do conhecimento. Nós estamos com 24 anos, então é mais fácil falar. Os recém-casados ainda estão se conhecendo. Né? Os recém-casados é aquilo que a gente falou também num vídeo anterior, é a questão de planejamento, né? Antes de casar, vamos sentar, por isso que noivado e namoro e noivado é muito tempo de conversação. Como que nós vamos fazer no dia a dia da nossa casa, né? Como você costuma fazer na sua, eu vou dizer como eu costumo fazer na minha, e nós vamos juntar para a gente tentar viver numa vida organizada. Porque a organização, ela é importante para o dia a dia, ela é importante para a vida. Eu não estou dizendo aqui de organização extrema, né? Eu não estou dizendo de manias que levam a pessoa a sofrer se aquilo não tiver daquela forma, né? Porque se isso acontece, realmente não é uma coisa boa e é uma coisa que precisa ser vista. Mas a gente precisa de um mínimo de organização. Por exemplo, a gente mora num apartamento. Nós temos 4 filhos, nós somos 6. Então a gente tem que ter uma organização, principalmente nessa quarentena. A quarentena é uma coisa que a gente precisa ter uma organização em algum momento do dia, né? Eu não estou falando da questão de rotinas. Nossas rotinas estão diferentes mesmo. Tem dia que a gente tem rotina, tem dia que não tem rotina nenhuma. Nós estamos em casa, então a gente vai vivendo de acordo com aquilo que a gente pode para conseguir sobreviver a isso tudo. Mas a organização no sentido do que eu vou fazer. Por exemplo, aqui nós somos 6, moramos num apartamento. Nós temos um quarto ali menor que dorme uma filha, sendo que nessa quarentena nós mudamos a estrutura desse quarto. Nós fizemos desse quarto um cantinho de privacidade. Então tiramos a cama que estava ali, botamos uma cadeira, já tinha uma escrivaninha. Então quando alguém precisa de uma privacidade ou de estudar, vai para aquele quartinho. Essa semana eu fiz um quadro de horário, porque elas estão tendo aula online, então precisam estar num espaço. Então assim, a organização naquilo que vai nos beneficiar pra gente se sentir melhor em família, né? É necessário. Todo dia dá pra ser assim? Não dá. Eu me lembro agora da casa dos meus pais. Nós somos 5 irmãos, só havia 2 quartos. Então meu pai e minha mãe em um quarto e nós 5 em 2 beliches e uma cama, um triliche, digamos assim, né? E ali era um guarda-roupa para os 5. Era uma TV só na sala para todo mundo. Você imagina se organizar nesse sentido. A gente não tem ideia enquanto é filho, né? Mas quando a gente se torna pai e mãe, a gente vê que a organização, para que o dia corra bem, para que as coisas fluam direitinho, é importante. A organização que tem filhos na escola, a questão do café, do almoço e assim vai. Quem não tem filhos? Marido e mulher, claro, sozinhos, tem a questão da facilidade de ser menos trabalhoso. Mas como ela mesmo falou, é a questão das manias, né? Da organização não atrapalhar, a desorganização não atrapalhar a relação a dois, porque veio da sua casa, você veio da sua cultura, do seu costume de um jeito e vai aos poucos transformando em um com o seu esposo. Por isso são 2. 2 organizações, 2 desorganizações para tentar se transformar em uma organização ou uma desorganização. E assim a gente vai, né? Caminhando, porque a organização ela requer também a questão da limpeza, né? Do zelo. Então isso a gente precisa realmente ter até para ensinar os nossos filhos. É uma questão de sobrevivência. Vamos lá? Como vai a sua relação conjugal quando o assunto é? Paciência. O amor e paciente. Paciência todo dia? Não é, né, gente? Tem dia que a gente... Ainda mais quando se está cansado e, como eu falo, preocupado, né? Ainda mais na quarentena. E a gente tem que falar dessa quarentena, né? A paciência é uma coisa que tem que ser exercitada realmente. Né? Muito,
porque a gente se esbarra muito, né? Não, assim, a paciência até no falar, né, como você vai reagir a uma ação, até quando você vai chamar a atenção, no meu caso, de uma filha ou da própria esposa, poxa, poderia ter feito assim, poderia ter feito assado. Lembrando que é mais fácil depois de 24 anos, lembrando que se torna mais fácil quando você respeita o seu cônjuge. Você vê que é como se fosse uma tangerina e vários gomos juntos, né? É uma fruta só, mas com vários gomos, com várias coisas que nós temos que fazer. Se você respeita a sua esposa, se você respeita o seu esposo, mesmo na impaciência, mesmo quando a paciência ela for ao limite, você vai saber lidar melhor, no caso, se você não respeitar, se não há o amor, se já há uma desavença. Então, a questão da paciência ela é proporcional a essas coisas. Mas, nesse momento, eu ajo de uma maneira de ficar sozinho, eu me isolo, né? Quando eu estou assim, impaciente, quando eu não estou legal, aí se junta a impaciência com o mau humor, eu procuro ficar no meu cantinho, quietinho, para ver se passa. Quando não tem uma outra alternativa, a gente vai tentando, dentro do possível, se relacionar. Isso.